Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Então quero com muita honra e muito carinho chamar aquela que me acompanha aqui há 29 anos. Se eu casasse, eu casaria com ela de novo. Amém? Pastora Marisângela Siqueira. Aleluia! Púlpito novo, vocês viram que bonito? Glória a Deus. Uma oferta que recebemos, amém? Glória a Deus, que bênção. Aleluia! Você está feliz nessa manhã? Diga glória a Deus. Aleluia! Queria que você abrisse novamente comigo sua Bíblia no livro de Neemias. Temos durante o mês de agosto meditado nesse livro tremendo, debaixo dessa palavra de liberação de Deus sobre a nossa vida, de cartas de bênção, de vitória. E eu quero continuar a palavra que comecei no domingo passado, lembrando que próximo domingo tem Ceia do Senhor, amém? Ceia do Senhor, já é o primeiro domingo de setembro, né? Estaremos aqui então ceando e adorando o nome do Senhor. Eu vou dar um aviso aqui já, que eu estou ficando preocupada aqui. Gente, no dia 13 de setembro, nós vamos receber aqui pastor Eliel Lima e pastora Midian. Então, não divulguem, por favor. Hã? Não, mas é a igreja que assiste. É para a igreja. Nós vamos ver um jeito, né, de pelo menos ver se a gente consegue nesse dia ter um culto infantil, alguma coisa, para poder ter um pouquinho mais de lugar. Mas não é dia de trazer o amigo, o parente. Amém, queridos? Porque a gente está nessa luta aí, a gente ficou até assim, se viria, não viria. Mas nós não vamos deixar de receber essa bênção, amém? Mas a gente vai dar um jeito, mas com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, se prepare, assim que abrir as inscrições a gente avisa, você faz a sua inscrição no app, porque nesse dia você vai ter que entrar com a sua inscrição. E só vai entrar o número de lugares que a gente realmente conseguir colocar com segurança aqui. Amém, irmãos? Então, já preparando, né? Porque aí senão a gente vê assim um banner e já... Vou botar no meu Insta, no meu Face, no meu... Não dá, né, gente? Não dá. A gente sabe que a pastora Midian está muito conhecida, atrai muita gente, mas você pode divulgar que vai ser transmitido. Amém? Os irmãos vão poder acompanhar pela internet. Aleluia. Abra comigo Neemias, capítulo de número 6 e o verso 15. Quero voltar no primeiro versículo. Neemias 6,15, o primeiro versículo que nós lemos na semana passada, tema da nossa palavra. Neemias 6,15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Amém? Glória a Deus. Senhor, mais uma vez na Tua presença, colocamos a nossa vida, o nosso coração, abertos à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, continua falando, como o Senhor já falou essa manhã, através da vida da pastora Sônia. Pai, agora nós estamos aqui para receber mais de Ti. Libera o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Pastor Márcio, você pega meu óculos aí, por favor, que eu esqueci.
Nós temos ministrado, começamos semana passada com o tema reconstrução e reconsagração. Você pode repetir comigo? Diga reconstrução e reconsagração. Parte 2. Amém? E nós começamos a falar semana passada, justamente a partir desse texto que acabamos de ler. Acabou-se, pois, o muro, em 52 dias, com tanta resistência, tanta zombaria, tanto impedimento, tanta dificuldade, mas finalmente acabou-se a reconstrução do muro. Amém, queridos? E isso foi uma grande vitória na vida daquele povo. Foi difícil, foi uma batalha, foram 52 dias de uma peleja tremenda. E glória a Deus por isso, porque também nós passamos lutas e batalhas quando temos propósitos, projetos, promessas de Deus na nossa vida. E eu tenho profetizado que Neemias 6,15, como chegou para o povo de Jerusalém, vai chegar para a nossa vida também. Amém, queridos? Não importa quanto tempo, mas essa palavra está sobre nós. Acabou-se a obra, conquistou, conseguiu, chegou. Deus tocou, Deus operou, a resposta chegou. Amém? O milagre foi liberado, né? E tudo aquilo que temos colocado diante de Deus chega finalmente, chega a uma resposta, porque Deus é fiel e porque Ele é mais poderoso do que qualquer inimigo, do que qualquer resistência que se levante na minha e na sua vida, amém? Tem resistência aí na tua vida, irmão? Tem luta? Mas diga, Ele é mais poderoso, aleluia, amém? E esse texto vai chegar na minha e na sua vida. Mas o que nós temos ministrado aqui é, a reconstrução acabou, amém? No texto. E agora? E depois? Irmãos, como precisamos estar atentos a isso? Quando alcançamos certas coisas na nossa vida, e aí? Acabou. O que vem depois? Quantas coisas, né? Satanás tentou destruir, tentou abalar. Mas aí a gente luta, a gente busca, a gente ora, e o Senhor começa esse processo de reconstrução na nossa vida. Amém? Melhorou. E depois? E depois? E a resposta, segundo o texto, segundo o livro de Neemias, segundo a palavra de Deus, é que depois da reconstrução, você tem que caminhar em direção à reconsagração. Amém? Consagrar de novo. Pastor, eu não estou reconstruindo, eu estou construindo. Então, você está construindo, consagra. Se você está reconstruindo, reconsagra. Amém? Mas a consagração, irmãos, vai ser determinante para o quê? Para permanecer. Porque, irmãos, o segredo não é só alcançar, o maior segredo é permanecer. A palavra diz assim, quem subirá e quem permanecerá no monte do Senhor. Subir é a primeira etapa. Você construir a primeira etapa. Você reconstruir a primeira etapa. Mas aí vem essa segunda etapa. Permanecer. Amém, queridos? E esse caminho será através da reconsagração. E se é reconsagração, é porque um dia já foi consagrado. Amém, irmãos? Já havia sido consagrado. E você vê aqui nessa palavra, né, de Neemias, antes dessa queda dos muros, antes do exílio, o que havia aqui? Havia um centro de adoração. Davi, na época de Davi fez de Jerusalém o centro da adoração. Havia louvor 24 horas. Havia louvor e adoração durante todo o tempo. Davi instituiu turnos. Acabava um turno, começava outro, mas a adoração, o louvor não cessava naquela cidade. Mas tempos depois, essa cidade foi assolada, foi atacada por inimigos, esses muros derribados, o templo saqueado, esse povo vai ao exílio e agora ele está de volta, reconstruindo os muros, retomando tudo isso. E o Senhor quer reconsagrar. O Senhor quer trazer de volta esse ambiente, essa adoração, esse louvor que havia dentro desses muros. Isso trazendo para a nossa vida, né? A gente pensa, o que derrubaram na nossa vida? Uma vida de oração,
O que os inimigos conseguiram destruir, que havia antes, mas que não há mais? O amor dentro de casa, a paz dentro de casa. Ah, pastor, eu já preguei, eu já tive ministério, eu tinha prazer de estar na casa do Senhor. O que derrubou esses muros? O que atacou, o que paralisou isso? Decepção, pecados, aliança com o mundo, desobediência. Ei, não importa. Eu quero dizer que essa palavra, né, esse texto está na Bíblia, essa história está na Bíblia, para dizer para mim e para você hoje, que o Senhor tem reconsagração, o Senhor tem reconstrução. Essa Jerusalém vai se levantar, essa Jerusalém não vai ficar em ruínas, não vai ficar derribada, não vai ficar como opróbrio, como foi dito aqui, mas o Senhor é poderoso para restaurar, para reconsagrar de novo, na minha e na sua vida, aquilo que o inimigo tentou derrubar. Amém? Você crê nisso? Amém, querido? Às vezes a gente pensa assim, isso aí não tem jeito. Quem já pensou assim, numa situação, que isso não tem jeito? Eu quero te dar uma notícia da parte de Deus nessa manhã. Você está enganado. Não há nada profundo demais que Deus não possa tocar. Não há nada alto demais que Deus não possa alcançar. Não há nada duro demais que Deus não possa quebrantar. Querido, Ele é todo poderoso. Ele é especialista em restauração. Ele é especialista em reconstrução. Ele é Deus que muda o quadro. Ele é Deus que remove reis, estabelece reis. Ele é Deus que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Aleluia, você pode dar um aplauso a esse Deus poderoso. Primeira coisa, querido, creia. Tem reconstrução para mim e para a sua vida, amém? E tem reconsagração, que foi o caminho seguido aqui depois dessa reconstrução, começa esse processo. E semana passada eu falei, né, do caminhar, né, de 3 coisas que eles fizeram em seguida. Eu não vou voltar a isso, eu vou citar apenas os tópicos. Eu falei que no capítulo 8, primeiro eles ouviram, até fazendo referência à palavra que a pastora Shirley já havia pregado. Eles pararam para ouvir a palavra, e nós semana passada falamos disso. Depois eles se arrependeram, porque a palavra gera quebrantamento, a palavra é quem convence o homem do pecado. Irmãos, a gente vai passar a vida inteira tentando convencer um filho a mudar, um marido a mudar, uma esposa, um pai, uma mãe, mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é a palavra de Deus, é o agir do Espírito Santo, amém? E ali o arrependimento, o quebrantamento, a mudança de vida, eles reconheceram os seus pecados, eles confessaram os seus pecados. E falamos do terceiro ponto, que está em Neemias, ouvir, capítulo 8, se arrepender, capítulo 9, que nós lemos, né? Passamos. E o terceiro ponto foi em Neemias 10, onde eles decidiram firmar aliança com Deus, firmar compromisso com Deus, né? Nós lemos Neemias 10, 29, que fala, firmemente aderiram, que andariam nos caminhos do Senhor, amém, queridos? Eles firmemente, né? E obedeceriam sua palavra e seus preceitos. Eles firmaram uma aliança de compromisso com o Senhor. E eu quero continuar, não quero parar aí, né? Então a gente passou aí no capítulo 10, onde eles firmam a aliança, e essa aliança, ela inicia esse processo de resgate de algumas coisas que se haviam perdido. Uma delas foi a santidade. Eles começam a afastar toda estrangeirice, tudo aquilo que não pertencia a Deus, tudo aquilo que não era de Deus. Eles começam um processo de santificação. Se você ler o capítulo 10, depois você vai ver isso, porque eu nem vou ficar nisso hoje, tá? Eu estou passando rapidinho. Depois eles restauram as ofertas, as primícias. Sabe o que é isso? É a restauração da fidelidade ao Senhor. Amém? Irmãos, reconstruiu, santifica, fidelidade. Restaura a fidelidade a Deus na sua vida. Sabe? A fidelidade ao Senhor, a fidelidade à palavra, a sua fidelidade em dízimos e ofertas. Uma coisa que eles restauraram foi que eles voltaram a fazer com que as primícias fossem do Senhor. As primícias trazidas ao Senhor.
Outra coisa que eles resgataram, que está no capítulo 10, que eles resgatam, guardar o dia do Senhor. Eles voltam a guardar o sábado, né? O sábado é o Shabá, é o descanso, é o dia do Senhor. Irmãos, como é importante nós firmarmos na nossa vida, é aquele dia que é do Senhor, é o dia que eu vou à igreja, que eu vou cultuar, né? É o dia que eu vou reunir como igreja, é o dia que eu vou adorar. Irmãos, isso não é bobagem. A igreja sou eu, a igreja é qualquer lugar, a igreja eu ligo na internet, está bom. Irmãos, não caia nessa, porque quem cai nessa, o seu destino se chama frieza espiritual. Frieza espiritual. Porque é o dia do Senhor, é o dia que eu me preparo para trabalhar, eu me preparo para fazer não sei o quê, aquilo, compras, cuidar da casa, Ei, qual é o dia que eu me preparo para o Senhor? Para Ele, sabe, é o dia do Senhor. Às vezes a gente tem muito mais compromisso com um monte de outras coisas, mas não tem compromisso com o Senhor. E eles viram aqui que para manter aquela reconstrução, para manter aquilo que eles tinham conquistado, eles precisavam ter compromisso com o Senhor. Eles voltaram a guardar o dia do Senhor. Esse dia é do Senhor. Esse dia não vai ser tomado por mais nada, é dia do Senhor. E hoje nós vemos muitos fracos, oscilantes, né, na fé. Por quê? Porque não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso, como eu falei semana passada, com a ceia do Senhor, né? Não vou na ceia não, que eu vou limpar a casa. Irmãos, é a ceia do Senhor, é ordenança, não é de homem não, é do Senhor. O Senhor diz ali que chama os seus filhos à mesa, e eu vou dizer para ele que eu estou ocupado, que eu vou ver se eu posso. Misericórdia. Eu sei que nesse momento de isolamento, de afastamento, que nós temos tido, né, muitas pessoas assistindo de casa, mas o pastor sempre orientou, não foi? Durante o tempo, ele falava o quê? Prepara o seu pão na sua casa, prepara o seu cálice, para que toda a família possa cear e renovar a sua aliança com o Senhor, e dar glórias a Ele, e glorificar o seu nome, e anunciar o seu nome até que Ele venha. Amém? Eu não quero entrar nisso, que isso dá uma pregação só, mas o texto da ceia, que está ali em 1 Coríntios 11, ele diz exatamente isso. Ele fala da ceia e diz assim: por esta razão, há entre vós tantos fracos e oscilantes. Por quê? Porque não guardamos os preceitos do Senhor. Então esse povo, nessa reconsagração, eles retomam o dia do Senhor. E outra coisa que eles assumem, o cuidado com o templo. Eles entram em escala para abastecer o templo. Eles entram em escala por famílias para trazer a lenha, para que o fogo ardesse continuamente no altar. Amém, queridos? E não se apagasse. E trouxessem a lenha, o cuidado com a casa de Deus. E isso é tremendo, isso é poderoso. Mas eu quero entrar no foco daquilo que eu venho te falar hoje. Que vá comigo, por favor, ao capítulo 12. Capítulo 12. Versículo de número 27. Diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação. Como, irmãos? Diga, com alegria. Com essa alegria aí, irmão, tá ruim esse templo, hein? Vamos lá, diga, com alegria, com louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Amém? Glória a Deus. O 28 diz assim: ajuntaram-se, quem? Tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias netofatitas. Olha que coisa tremenda. 30, purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo
e as portas e o muro. 35, eu vou ler assim porque não dá tempo de ler tudo, tá, gente? Só para a gente pegar um apanhado geral. 35, o que está escrito aí? E dos filhos, 2 sacerdotes com trombetas. Aí vai citando aí, ó, os filhos dos sacerdotes com a trombeta. E aí eles vão, 37, na porta da fonte, depois porta da água, depois porta de Efraim, depois vão porta velha, porta do peixe, até a torre de Ananel, torre de Sem. Eita glória, diga comigo, glória a Deus. Amém? 43, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Diga glória a Deus, diga aleluia! Você vê, irmão, que coisa poderosa, essa reconsagração, que coisa maravilhosa, sabe? Eles já reconstruíram e tudo, mas agora começa todo esse resgate de Deus, e eles chamam os levitas, e com símbolos, e restauram a adoração. Lembra que eu comecei falando que na época de Davi, este mesmo lugar tinha adoração 24 horas. Louvor e adoração, 24 horas, e os sacerdotes ministrando, não deixando que o fogo do altar se apagasse. Pois agora chegou a hora da restauração dessa promessa, amém, queridos? E eu quero dizer que isso é para mim e para a sua vida também. Eu não sei o que o Senhor está reconstruindo na tua vida, mas o Senhor vai trazer de volta a adoração, o Senhor vai trazer de volta a fome e a sede da sua presença, o Senhor vai trazer de volta a vida de oração, o Senhor vai trazer de volta aqueles momentos onde Deus fala contigo, onde Ele te revela, seja em sonho, seja visão. O Senhor vai trazer de volta essa alegria que fora roubada, essa alegria roubada pelo inimigo. O Senhor vai restaurar o júbilo na tua casa. Nós temos orado pelas famílias nesse dia, e eu quero profetizar esta palavra. Olha que coisa tremenda, o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Irmão, levanta, só quem crê, levanta a tua mão aí, recebe sobre a tua casa, o júbilo da tua casa, da tua Jerusalém, se ouvirá de longe, a alegria, o poder de Deus, a restauração, aquilo que estava derrubado, o Senhor colocando de pé, aquilo que estava tudo destruindo, o Senhor restaurando, se ouvirá de longe a bênção, o júbilo, os gritos de júbilo e de vitória, porque grandes coisas tem feito o Senhor na tua vida e na tua casa. Se você crê, glorifica, dá glória a Deus. Irmãos, que coisa linda. Deixa eu ler só mais um pouquinho. E diz assim, né, que no 44, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Olha com o olho de profeta para o teu irmão, fala assim, você vai voltar a ministrar. Fala para ele, ô sacerdote de Deus, ô levita, volte a ministrar. Fala para ele, volte a ministrar. Porque quando você volta a ministrar, a alegria volta. A alegria é restaurada. A alegria toma conta. Aquela alegria do Senhor na tua vida, amém? Ah, pastora, eu preciso aí pegar o microfone. Não, irmão, a gente ministra no altar de Deus todos os dias, amém? É dentro da nossa casa, é no nosso coração. Nós somos a habitação do Espírito Santo. É esse templo aqui, que esses símbolos sonoros precisam ser acionados todos os dias. Adoração, louvor na nossa vida, amém? E não só isso, diz o 45, e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, amém? Você está comigo? Estou no 45, cantores e porteiro, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão, né? Como eu disse, voltando
aquele propósito original, aquela restauração original. Que coisa linda, irmãos. Aqui eu vejo duas coisas restauradas, né? Os cantores e os porteiros, os levitas e os sacerdotes. Irmãos, essa reconsagração na nossa vida, ela passa pela restauração da adoração. Você pode dizer glória a Deus? E do serviço na casa de Deus, do chamado. Amém? Quantos aqui tem um chamado de Deus na sua vida? Amém? Para servi-lo de todo o coração. Irmãos, que coisa tremenda, isso é um chamado para todos. Que coisa maravilhosa é servir ao Senhor. Volte a servir, volte a adorar. Volte a adorar, volte a servir ao Senhor. Eu tenho orado nesses dias pela restauração do prazer de servir na casa do Senhor. Quanto prazer nós tínhamos. Quem é crente há muito tempo, quem é da minha geração, porque eu sou de uma geração, irmãos, que não era mole não, né, Eliane? Nós somos de uma geração, meu filho, que a gente não media esforço para servir ao Senhor. Que servir ao Senhor era a nossa alegria. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos um tempo muito complicado em relação a isso. É quase que a gente tem que pedir por favor, né, para alguém servir ao Senhor. Quando na verdade servir ao Senhor é o meu alimento, ou deve ser o meu alimento. Como disse Jesus, fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Quem pode tocar? Espera aí, deixa eu consultar minha agenda. Faz o seguinte, eu respondo um dia antes. Se não aparecer nada melhor para fazer, eu ponho meu nome na escala. Ah, irmãos, eu tenho orado para essa história mudar. E que servir ao Senhor volte a ser o nosso alimento. Volte a ser o nosso alimento. Quem pode estar na escala das crianças? Quem pode estar nos obreiros? Eu vou ver aqui, esperar chegar mais perto, para ver se eu posso ou se eu não posso. Para ver se eu vou, se eu não vou. Saber se não tem nada melhor. Irmãos, ainda bem que o Senhor, né, Ele não é homem nem filho do homem, para agir igual a gente. Você imagina se a hora que a gente mais precisasse dEle, Ele precisasse consultar a agenda. Se na hora que o inimigo viesse me afrontar, que eu batesse de cara com ele, e eu precisasse da autoridade para mandar o diabo sair, e eu não estivesse preparado, e eu ouvisse como alguns homens ouviram, que o inimigo disse assim para eles: olha, Paulo eu sei quem é, mas e você? Nunca ouvi falar de você no mundo espiritual. E aqueles homens levaram uma surra do diabo. E hoje em dia tem muita gente apanhando do inimigo. E eu quero ressaltar uma coisa poderosa, irmãos, nesse texto. Eu já li, vocês prestaram atenção comigo. É uma coisa linda. O versículo 28 e o 35 diz assim: ajuntaram-se os filhos dos cantores. Não é lindo, gente? Imagina, Glorinha se juntou, que ela ia tocar, né? Benício e Danilo juntos. Amém? Benício e Danilo juntos, né? O Sagate trouxe a Rebeca, sabe? Cada um aqui trazendo os seus filhos para ministrar, para adorar, para restaurar a alegria, restaurar a adoração ao Senhor. Queridos, e outra coisa, no 45 diz: e executavam o serviço de Deus e da purificação, também os cantores e os porteiros. Não é esse que eu queria ler não, espera aí.
Deixa eu ver. Não, eu li 45, li errado, é o 35. 35, olha aí o 35. E dos filhos dos... Os filhinhos dos sacerdotes estavam com a trombeta na mão, irmãos. Amém? Os filhos dos sacerdotes com a trombeta na mão. Quantos recebem sobre a sua vida? Diga, Senhor, eu recebo. Meus filhos com trombetas nas mãos, aleluia. Os meus filhos com os instrumentos, junto comigo, adorando e bendizendo ao Senhor, amém, queridos? É a bênção da família que serve ao Senhor, aleluia. E quantas vezes nós temos, sabe, dito para um filho assim, olha, vai para lá que a mamãe vai orar. Oh, deixa o papai, que agora o papai vai ler a Bíblia. Ei, não faça isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os levitas foram pegar os seus filhos para ir junto para a casa do Senhor, para adorar, para ensinar a louvar, para ensinar a ministrar. Que os sacerdotes estavam ensinando os seus filhos a tocarem a trombeta diante do Senhor. Irmãos, nós temos falado aqui da bênção das gerações. Quantos filhos de crente afastado, quantos filhos de pastor que não querem ouvir falar no Evangelho. E aí a gente tem acontecimentos e maus testemunhos, como tivemos aí essa semana passada, essa coisa horrorosa, né, de que mandou matar o marido junto com os filhos. E eu sei que, meu Deus, os pastores não vão falar nada sobre isso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia de nós. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem muito referencial errado, mas também tem muito referencial certo. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é a potencializar aquilo que eu quero que prevaleça. Então, eu prefiro estar aqui. Falando da fidelidade de Deus e de homens de Deus, nessa palavra, eu prefiro estar falando do que enfrentou o apóstolo Paulo, do que enfrentaram os discípulos, da vitória de Jesus na vida deles, da fidelidade, e até daqueles que fraquejaram, como Davi, mas se levantaram e decidiram andar com Deus e reconstruir a sua vida, do que um mau testemunho desse. Os nossos filhos na presença do Senhor, amém? Quantos recebem? Queridos, estavam junto com os pais na adoração, na consagração, os músicos podem vir, nos sacrifícios, nas ministrações. Às vezes a gente leva o filho para o shopping, para o futebol, para o videogame, mas não leva ele a Deus, não leva ele para a presença de Deus. O filho fala, papai, mamãe, vamos na igreja? Ah, hoje a gente não vai não. Misericórdia. Irmãos, aprenda com a palavra. Coloque a trombeta na mão dos seus filhos. Coloque a trombeta na mão dos seus filhos. Coloque os instrumentos na mão dos seus filhos. Traga eles para a presença do Senhor. Amém? Se seu filho não vê vida com Deus em você, no dia a dia, não são suas palavras, nem a do pastor, que vão ensiná-lo a andar com Deus. Desculpa se eu te decepciono com isso, mas se o seu filho não vê vida com Deus em você no dia a dia, não são suas palavras e nem as do pastor que vão ensiná-lo a andar com Deus. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção aqui, marca isso, você que está ouvindo pela internet também, marca isso na tua vida. Uma imagem de um pai ou de uma mãe de joelhos marca muito mais do que a frase, eu sou evangélico, nossa família é evangélica. Eu vou repetir. Uma imagem, desde pequenininho, de um pai, de uma mãe, de joelhos, todos os dias, clamando, adorando. Uma luta, uma batalha, cadê meu pai? Está de joelho. Cadê minha mãe? Está de joelho. Marca muito mais uma família
do que ouvir um pai ou uma mãe dizendo para os outros: nós somos evangélicos. Irmão, ser evangélico hoje é moda. Somos evangélicos. Não é isso que muda a vida de ninguém. E não é isso que marca as nossas gerações. Não é isso que coloca a trombeta na mão deles. É a nossa vida com Deus. Amém? É trazê-los para a adoração. É ensiná-los a servir ao Senhor. Que coisa linda. Eu fiquei tão impactada quando eu li isso. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Os levitas e os sacerdotes levavam seus filhos juntos, ensinando a adorar ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E com tudo isso, com todo esse ensino, ainda assim, o diabo ataca. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a isso. Com todo esse ensino, o diabo ele é insistente, ele quer destruir as famílias, ainda assim ele ataca. E depois você vai ver lá no verso 13, que um dos sacerdotes se aparentou com Tobias, com o inimigo. E a consequência disso é que os filhos dele falavam uma língua meio estranha, misturada. A Bíblia diz que ele falava meio asdodita. Olha, a aliança de um pai, que é um sacerdote, que se aparentou com Tobias, uma brecha aberta, deixando o inimigo entrar, fez com que o filho perdesse sua identidade. E ele falava meio cá, meio lá. Ele achava que servia a Deus, mas também servia outras coisas. Queridos, o que eu vejo nessa palavra é posicionamento o tempo todo, amém? Reconsagração é posicionamento. Posicionamento da nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero restaurar dentro da minha casa a adoração e o serviço. Eu quero ensinar o compromisso com Deus. Eu quero, pastora, mas eu tenho feito isso, não tem. Ora, irmão, ora. Porque se vê na sua vida, é semente plantada. É semente plantada e vai frutificar, vai chegar o momento, vai chegar a hora. Continua semeando. Ora, porque Deus honra essa semente. O Senhor honra. E Ele resgata para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Eu tenho profetizado e quero continuar profetizando isso. Gerações na presença do Senhor. Nossos filhos na presença do Senhor. Nossos filhos, futuros levitas da casa do Senhor. Nossos filhos de obreiros na casa do Senhor, amém? Nossos filhos dando aula lá no ministério infantil, né? Ministrando para outros jovens, discipulando outros jovens, olha que coisa linda, amém? Glória a Deus! Esse é o legado. E eu termino essa palavra com uma palavra que lemos. E o júbilo da nossa Jerusalém será ouvido de longe. Você crê, você recebe sobre a sua vida. Dá um aplauso ao Senhor. Glorifica Ele. Aleluia!